Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre administração e planejamento, como planejar a retomada pós-pandemia. Então a palavra de ordem do momento é um planejamento, e esse planejamento ele precisa acontecer independente do tamanho da empresa e independente do segmento no qual ela está inserido. E esse planejamento ele precisa atacar dois grandes desafios que as empresas vão ter agora pós-pandemia. O primeiro desafio é a questão da aglomeração. Nossos processos produtivos, nossas atividades administrativas, elas não foram pensadas para que a questão da aglomeração fosse um problema. Então, a gente costuma ter salas de reuniões grandes, com vários lugares, a gente costuma ter refeitórios, né, com muitas mesas para acomodar vários funcionários. Muitas vezes as fábricas, elas trabalham com bastante operários, né, para que o processo produtivo ele se dê de forma mais eficiente, e tudo isso precisa ser repensado, né, no tamanho das coisas, justamente para evitar aglomeração. E aí questões, né, que muitas vezes podem passar despercebidas, a questão do refeitório, questões de vestiário, a questão do número de pessoas dentro do escritório, número de pessoas dentro da fábrica e número de pessoas dentro de sala de reuniões. A ideia é que você passe a diluir a quantidade de pessoas nos espaços que já foram estabelecidos e criados pelas empresas. Do ponto de vista da fábrica, talvez repensar, ter mais de um ciclo, ter mais de um turno, e a cada turno trabalhar com menos funcionários. Do ponto de vista administrativo, distanciar as mesas, trabalhar com reuniões mais enxutas, com proteção de acrílico entre uma mesa e outra, fazer campanhas e orientar os funcionários para que eles não compartilhem objetos como telefone, como computadores, coisas que ficam, né, na mesa, e que normalmente, como não era uma preocupação, a gente costumava partilhar. O outro grande desafio é como a empresa se repensa, tanto administrativamente também como industrialmente, para um mundo que foi concebido com base numa tecnologia touchscreen. Então, tudo que a gente tem hoje é concebido para ser acionado com o toque de uma mão, com o toque de um dedo, que era a tecnologia, né, mais avançada e a que se disseminou no mundo antes da pandemia. Então, agora a gente precisa repensar, porque essas tecnologias elas se tornam um desafio, né, para a própria atividade. Então, controle de ponto, por exemplo, que é feito via dedo, precisa ser repensado. Algumas máquinas que são acessadas também pelo controle de dedos ou controle digital, tudo isso vai ser repensado no mundo pós-pandemia. É óbvio que no curto prazo as empresas elas vão fazer adaptações. A gente ainda não tem tecnologia para substituir a tecnologia antiga, que é acionada pela mão, por uma nova, tá? A gente não tem essa tecnologia ainda, e também envolve uma questão de custos, envolve outros tipos de planejamento. Então a ideia é que a empresa, sabendo e mapeando onde você tem a questão do toque ela é importante, adotar medidas para mitigar os riscos envolvidos em contaminações, em disseminação de doenças.